Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Os estudos continuam. Na videoaula 1, lembram-se do conteúdo abordado? A importância da comunicação no mundo globalizado, a conexão entre língua e cultura e a responsabilidade e a seriedade do profissional tradutor-intérprete? Pois bem, nesta videoaula seguiremos o mesmo viés, porém complementaremos nossos estudos. Para isso, abordaremos os seguintes tópicos. Para começarmos nossas reflexões desta videoaula, é imprescindível dizer que a prática da tradução e interpretação não é algo novo ou de agora. No material didático desta disciplina, por exemplo, na página 73, relata que situações de tradução e interpretação acontecem já há muitos anos. Se dois povos de bagagens linguístico-culturais diferentes necessitassem se comunicar por questões de política, por exemplo, uma pessoa que dominasse a língua e a cultura de ambos intermediava a comunicação. Isso era essencial, pois evitava às vezes até mesmo conflitos. Em Roma, surgiram os primeiros estudos teóricos sobre a área da tradução. Pesquisadores como Horácio e Cícero se atinham a dois principais objetivos. Primeiro, a preocupação em se manter fiel à mensagem no momento da tradução. Nós vamos complementar esse tema mais à frente, ok? E segundo, o enriquecimento cultural que isso trazia, pois significava acesso a mais informação. Com o passar do tempo, estudos da tradução influenciaram também o âmbito religioso. A Bíblia começou a ser traduzida para que mais pessoas tivessem acesso a seu conteúdo. Jerônimo, no ano de 390, já na era cristã, e Lutero, por volta do ano de 1522, ficaram bem famosos por traduzirem a Bíblia. Aquele traduziu a Bíblia para o latim e este traduziu para o alemão. Tempos depois, várias outras pessoas traduziram a Bíblia para suas línguas. Mas a vida dos tradutores e intérpretes não foi só pompa e reconhecimento. Segundo a história, alguns deles gozavam de regalias e proteção do imperador. Outros eram presos e até mortos, para que não revelassem segredos, tornando-se bastante perigoso. Há ainda casos nos quais os tradutores e intérpretes eram vistos com desconfiança, pois as pessoas duvidavam se eles estavam transmitindo a verdadeira mensagem ou as enganando. Daí surge a famosa frase: no contexto específico dos tradutores e intérpretes de Libras, segundo as autoras Rodrigues e Valente,
Essa prática, no início da década de 1980, estava ligada ao contexto do voluntariado, especialmente no âmbito religioso. Com o passar do tempo, como consequência das lutas do povo surdo, houve a necessidade da profissionalização dos chamados TIUSP, asseguradas pela Lei 10.436 e pelo Decreto 5626, que garantiam direito à acessibilidade comunicativa entre ouvintes e surdos, nas mais variadas instituições, como na escolar, no âmbito jurídico, na segurança, dentre várias outras. Portanto, hoje, muitos dos intérpretes que antes eram voluntários, promovendo a acessibilidade linguístico-social aos, por exemplo, amigos, irmãos, pais ou filhos surdos, atualmente trabalham especialmente no contexto escolar. E alguns ainda seguem trabalhando voluntariamente em associações, igrejas ou até mesmo em escolas. Então, ao longo dos anos, alguns cursos de capacitação e profissionalização para os tradutores e intérpretes foram surgindo, ainda consideravelmente poucos, idealizados por instituições federais. A tradução e interpretação é um recurso que temos para ter acesso às informações. Bom seria se conseguíssemos, por exemplo, ler todos os textos em suas versões originais. Mas, como vimos na videoaula passada, isso é humanamente impossível. Dessa forma, a profissão do tradutor-intérprete, na minha humilde opinião, sempre existirá. Bom, mas vamos lá. O que significa traduzir ou interpretar? Vamos entender esse conceito por meio da prática? Vou apresentar uma imagem a vocês, analisem-na e em seguida discuta na sala o que entenderam dela. Vamos lá?
Ok, há diferentes interpretações para a imagem. Uma delas, por exemplo, é o vício pela tecnologia. Agora, como vocês conseguiram entender a mensagem? Bem, primeiro vocês visualizaram a imagem, em seguida vocês traduziram em palavras ou sinais o que entenderam. Para isso, o conhecimento de mundo é imprescindível. Vejam essa outra imagem. Você pode olhá-la e dizer que é uma pessoa com medo. Ok, mas é só isso? Se pesquisarmos profundamente, descobriremos que a obra representa uma figura andrógina. Num momento de profunda angústia e desespero existencial. E aí vocês me perguntam, como você sabe disso? Eu vou responder, eu acho por isso e por isso. Acho nada, eu pesquisei. No contexto da tradução e interpretação linguística, acontece a mesma coisa. Como eu vou traduzir e interpretar algo que eu não sei? Como? Por isso é necessário muita consciência e ética profissional. Bom, então como o nosso cérebro se prepara no momento da tradução ou interpretação? Vamos ver? Nós temos o produto fonte. E como obtemos o produto-alvo? Bem, a primeira coisa é conhecermos a língua fonte e a língua alvo, obviamente. E conhecer uma língua significa o quê? Lembram da videoaula anterior? Fluência significa conhecer o léxico, as metáforas, expressões idiomáticas, a linguística em seus ramos, morfologia, fonética, fonologia, a semântica e a pragmática. E especialmente conhecer a cultura das línguas envolvidas. Metaforicamente falando, o tradutor-intérprete é aquele que como se passeasse tranquilamente entre as culturas dessas línguas. Se eu não domino isso, ou domino parcialmente, no caso específico da Libras português, ou vice-versa, ficaria o chamado palavra-sinal. E às vezes isso é bastante incoerente. Por isso, vocês alunos do curso técnico em tradução e interpretação de Libras precisam ampliar seus horizontes. Isso mesmo. Pergunto a vocês. Vocês estão tendo contato com a comunidade surda? Estão acompanhando o movimento dos surdos, suas lutas? Estão pesquisando vídeos na internet, de fontes boas, claro, de surdos e intérpretes sinalizando? Se as respostas de vocês a essas perguntas é não, perceberam minha expressão facial, não é mesmo? Preciso falar mais alguma coisa? Olha, eu confio em vocês. Não me decepcionem. Bom, agora vamos estudar um tema também muito importante.
Os tipos de tradução são 3: interlingual, intralingual e intersemiótica. O primeiro, cujo sinal é este, trata-se da minha língua e da língua do outro. O sinal já se explica por si mesmo. É icônico, concordam? É a tradução entre línguas. Por exemplo, do inglês para o português, do alemão para o francês, do português para Libras, da Libras para a SL. E nesses casos, a pessoa precisa ser bilíngue. A segunda, cujo sinal pode ser representado assim, trata-se da tradução no interior da própria língua. Como assim? Isso existe? Claro! Por exemplo, você é ouvinte e está participando de uma palestra ministrada em português. E o orador está usando termos rebuscados e você não está entendendo nada. O que você faz? Bom, vocês eu não sei, mas eu peço ajuda a quem está do lado. E por que isso acontece? Porque há diferentes formas de manifestações da fala. Isso é natural. Vejam. Pessoal, esta é a Ilha, tradutora e intérprete de Libras e minha amiga do peito. Ilha, muito obrigado pela sua participação especial nesta videoaula. Eu que agradeço. Fico honradíssima com o convite. Ilha, estes são os alunos do curso técnico em tradução e interpretação de Libras. Diga olá para eles. Olá! Ilha, estamos estudando o tema da tradução intralingual. Você poderia nos ajudar, por gentileza? Claro! Ok. Traduza para Libras o texto que eu vou mostrar. Certo. Mas a primeira coisa é traduzir o próprio português, pois trata-se de uma linguagem arcaica e as palavras evoluíram. Exatamente, muito esperta. Está focada nos estudos e sua evolução profissional, hein? Parabéns. Então, vamos interagir um pouco. Agora sim, vejam, após essa tradução intralingual, podemos fazer a tradução interlingual. No mundo não conheço ninguém igual a mim, enquanto acontecer o que me aconteceu. Pois eu morro por vós e ai, minha senhora alva e rosada, quereis que vos lembre que já vos vi na intimidade. Em mau dia eu me levantei, pois vos vi que não sois feia. E, minha senhora, desde aquele dia, ai, venho sofrendo de um grande mal, enquanto vós, filha de Dom Paio, Muniz, a julgar forçoso que eu lhe cubra com o manto, pois eu, minha senhora, nunca recebi de vós a coisa mais insignificante. O terceiro tipo de tradução é a tradução intersemiótica. Trata-se de tradução entre signos linguísticos diferentes, como da literatura para o cinema, por exemplo. Agora uma pergunta.
E a tradução do português para Libras? Em qual das três traduções se encaixa? Eu não darei a resposta a vocês. Leiam o caderno didático nas páginas 80 e 81 e vocês descobrirão. Uau, quanta informação! Mas é muito importante que vocês a estudem e a assimilem, combinado? Agora, vocês praticarão o conteúdo estudando com algumas atividades. O tutor presencial os auxiliará. Serão 2 tipos de atividade. A primeira diz respeito aos tipos de tradução e a segunda, compreensão visual. E ao longo da semana, nossos estudos continuam na nossa sala virtual com o fórum de discussão. Aproveitem! Bons estudos e um abraço fraterno.